E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai falar sobre Rei Bebê. Mas antes, curte o canal, comenta nos vídeos e curte o vídeo. Vamos lá, o vídeo vai falar alguns... Primeira coisa é que assim, Rei Bebê é comportamentos que vêm desde a infância, que é quando o filho é educado pelos pais, ele é muito mimado. Então ele se torna uma criança mimada, ele acaba mandando na casa sem os pais perceberem. Então fica uma coisa que o filho manda na casa e os pais nem percebem que quem está mandando é o filho. Então acaba tornando jovens e adultos com essas características que eu vou citar agora, que são algumas. Uma delas, a primeira, é que ficam irritados com pessoas que representam a autoridade. Quer dizer, o Rei Bebê, ele não aceita que pessoas deem regras para eles, contrariam, eles não gostam de ser contrariados, eles não gostam de receber ordens, eles gostam de dar ordens, porque eles já estão acostumados desde a infância a eles mandarem na casa deles. Eles ditam as regras, quando vão comer, o que vão comer, se vão sair, se não vão sair. Então assim, eles não gostam de pessoas que representam a autoridade. E aí o outro ponto, eles buscam aprovação e perdem a identidade. Por quê? Porque eles são inseguros. Normalmente eles pedem a opinião de outras pessoas e muitas vezes essa opinião não é a mais correta, porque nem todo mundo que se diz teu amigo é teu amigo. Então eles são inseguros e isso não é muito bom. Eles acham que estão com a melhor opinião e não é. Outro ponto, eles são capazes de causar boa impressão, mas eles não conseguem mantê-la. Por quê? Porque eles se fingem de bonzinho, se fingem de santinho e na verdade eles explodem, eles mostram quem eles realmente são com o tempo, que eles são mandões, são birrentos, são mimados. E isso acaba acontecendo com o tempo, porque eles não conseguem manter isso por muito tempo. Então, aí outra característica do Rei Bebê é não aceitam críticas pessoais. Eles se sentem ameaçados, porque qualquer crítica está sendo... porque estão falando mal de mim, porque o fulano é melhor que eu. Ele se sente ameaçado e ele fica enfurecido, irado com isso, porque ele acha que ele tem que ser o melhor e ninguém pode ser melhor do que ele. E não é o que ele se sente ameaçado com isso, irado. Então assim, sim, o quinto, né, tem mais pontos. Outro é que eles nunca estão satisfeitos, porque estão sempre reclamando. Nunca está satisfeito, nada tá bom. Tudo tem que ser sempre do jeito deles. Eles sempre acham que fazem melhor as coisas. E não é verdade. Só que, como ele não aprendeu isso na infância, ele era uma criança solitária, ele era uma criança bajulada pelos pais, ele acha que tudo que ele faz é bom, que é o melhor. E não é assim. Às vezes, muitas vezes, vai ter alguém que vai fazer melhor que você as coisas, mas você não aceita isso. É o problema de aceitação. Você não aceita que alguém possa ser melhor que você. E o mundo tem muitas pessoas melhores que outras, tá? E aí tem outro ponto que estão sempre reclamando e culpam os outros pelos mal que lhe acontecem. O mal que te acontece, muitas vezes são escolhas que você fez. Então assim, não é porque o fulano fez alguma coisa que gerou um mal para mim. Não. Acontece as coisas ruins porque tem que acontecer. Estão sempre insatisfeitos? Não. As coisas são assim porque tem que ser. São escolhas minhas. E aí eu estou insatisfeito com isso. E aí é que tá. Não é sempre assim. Outra característica do Rei Bebê é que ele considera as pessoas egoístas, porque elas têm que estar sempre disponível para ele. E não é verdade. As pessoas não vão abrir mão da vida delas para ter disponibilidade total para uma pessoa. Não tem como acontecer isso. E ele acha que as pessoas, se não estão dispostas para ele, as pessoas não servem para ele. Por quê? Porque ele acha que
todo mundo tem que viver ao redor do mundo dele. O mundo é ele. E não é assim, o mundo não é ele. Ele é mais um no mundo só. Então tá. E aí tem outra característica que é obsessão por dinheiro. Ele adora desfilar com coisas materiais. Ele adora gastar, comprar, passear. Ele estoura limite de cartão. Ele se endivida. Ele não pensa nas consequências, porque não foi passado para ele isso. Ele não sabe lidar com dinheiro. Ele gasta tudo, não guarda nada, não prevê o amanhã. E isso é uma parte ruim pro rei bebê. Para qualquer pessoa, na verdade, né? Mas muitas pessoas são rei bebê porque não sabem que são. E acabam se endividando porque gastam tudo, não sabem lidar com essas características que eu tô falando. Aí outra característica é: guardam para si emoções dolorosas e não expressam seus sentimentos. Quer dizer, o rei bebê, ele não sabe se expressar. Não é que ele não sabe, ele não aprendeu a isso, ele nunca foi trabalhado nele essa questão de se expressar, de guardar o rancor dele. Ele guarda rancor, ele não expressa seus reais sentimentos, emoções dolorosas ele guarda para si. Por quê? Porque ele não aprendeu isso, ele não trabalhou isso quando era pequeno, na adolescência. Ele é uma pessoa que não sabe lidar com seus sentimentos. Ele guarda tudo para ele e isso não é bom, é muito ruim. O copo, como diz na recuperação, o copo vive cheio, ele não esvazia o copo, ele não externa os seus sentimentos. E eu queria fazer um parênteses, que rei bebê é um comportamento aprendido desde a infância, que os pais tratam o nenê, a criança, como um bibelô, como é que eu vou explicar? Um filho mimado, muito super protegido, e ele acaba desenvolvendo esse comportamento de rei bebê até a fase adulta, que é essas características que eu estou apontando aqui. E outra característica é que ele julga a vida nos extremos, ou tá certo ou tá errado. Quer dizer, ele julga os outros certos ou errados, se as pessoas fazem atitudes certas ou erradas. E isso acaba magoando as pessoas, porque ele joga na cara que ela tá errada ou que ela tá certa. Claro, quando tá certa a pessoa não vai achar ruim, mas quando ele acha que a pessoa tá errada, a pessoa acaba se magoando muitas vezes, mesmo que ela esteja errada. Mas ele acaba sendo sincero demais e isso acaba prejudicando ele, porque ele acaba sendo grosseiro com as outras pessoas. E os comportamentos adquiridos durante a infância, de superproteção, mimo e bajulação dos pais, acabam tornando jovens e adultos que não sabem lidar com frustrações, sentimentos, né? Que podem levar à dependência química, porque eles não sabem lidar, eles não sabem dizer um não. E aí como eles são frustrados, eles não sabem lidar com isso, eles vão recorrer à droga para externar os seus sentimentos. Assim, ele está triste demais, alguém oferece droga, ele vai usar. Ele está feliz demais, ele vai usar droga. No caso, se vem oferecer para ele, entende? Ele não sabe dizer não a certas coisas e ele acaba se tornando um dependente químico. Por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje. Ficamos por aqui e vem para a recuperação.